Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras no mês de fevereiro. Então nesse mês, gente, foi um mês super fraco, onde eu tive muita coisa pra fazer, acabei não me dedicando nada e eu não estou dando uma desculpa, eu estou falando só simplesmente o que aconteceu. Esse mês eu só li 2 livros. Ou então eu não vou trazer uma resenha de um vídeo separado de cada um desses livros, eu vou deixar tudo nesse vídeo só a contar um pouco da minha experiência de leitura, contar um pouquinho de como se trata cada história dessas. Então vamos lá, o primeiro livro que eu li esse mês foi O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que é o mesmo cara que escreveu um best-seller aí que se chama Quem Pensa Enriquece, que é muito famoso no mundo do desenvolvimento pessoal, do mundo do empreendedorismo, em toda essa área, porque ele vai falar sobre exatamente como que a pessoa sai da linha de ser uma pessoa alienada para ser uma pessoa rica, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa poderosa e tudo mais. Então, gente, o Napoleão Hill, ele vai praticamente 90% do livro, ele vai fazer uma entrevista com o diabo. Eu acho que, inclusive, deveria ser esse o nome desse livro. E é isso mesmo, literalmente é isso. Ele vai fazer uma entrevista com o diabo, vai ter perguntas, ele vai fazer perguntas pro diabo e o diabo vai responder pra ele. O que acontece? No começo do livro ele vai falar como é que estava a situação dele. Então ele vai falar da crise de 1929, ele vai falar sobre todos os altos e baixos que ele teve, ele vai falar sobre alguns amigos e pessoas influentes que tiveram na época que ele estava. Ele vai falar sobre as coisas boas e ruins, como ele saiu de ser um empregado para ser um patrão, como que foi toda a trajetória dele do empreendedorismo. Até o momento que ele vai, de fato, fazer a entrevista. Essa entrevista basicamente vai falar sobre a alienação, como é que os jovens são alienados, como é que a igreja, como é que a escola, como é que os professores podem alienar os alunos e como isso é bom e positivo para ele. Quais são as táticas que o diabo usa para fazerem as pessoas se tornarem pessoas alienadas. E lá vai. E esse livro ele foi escondido durante 73 anos, se eu não me engano, lá acho que em 2000, 2002 que esse livro foi lançado pela primeira vez, porque os familiares das pessoas influentes ali da época, quando eles pegaram aquele manuscrito, eles não acharam que fosse ser uma coisa boa, porque justamente tá fazendo uma entrevista com o diabo, não ia ser uma coisa positiva pro Napoleão Hill, então eles não quiseram publicar o livro. Então o livro veio a ser publicado mais de 70 anos depois. Então foi um livro que fez muito sucesso aí, autor do best-seller Quem Pensa Enriquece, foi um livro que fez muito sucesso. Ele é escondido, ele foi escrito lá em 1938 e só foi publicado 70 anos depois. É um livro que, assim, eu tenho a minha opinião, eu acho que assim, como escritor, eu como leitora analisando esse livro, eu achei ele muito repetitivo em algumas partes, que chega a ser cansativo. Ele fica perguntando a mesma coisa várias vezes, e aí ele o diabo respondeu, ele vai lá e pergunta de novo a mesma coisa, então tornou algo cansativo. São perguntas boas, são reflexões que você faz a partir do que está escrito, mas aí fica da sua concepção se ele realmente fez essa entrevista com o diabo, ou se foi tudo fantasia da cabeça dele, ou foi só uma ficção que ele montou a partir das ideias que ele tinha. Mas assim, eu recomendo, eu acho que assim, não é um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal que eu já li, mas é um livro ok. E justamente ele não é sensacional porque ele é muito repetitivo e acaba se tornando bem cansativo. Então, a minha segunda leitura desse mês foi o livro Linhas Tortas, do Graciliano Ramos. Quem acompanha meu canal sabe que eu amo esse livro, eu amo esse autor. Ele é um dos meus autores favoritos da vida. E eu já li 3 livros dele, né? Que foi o Vidas Secas, o São Bernardo e o Angústia. Vou deixar o link na descrição, eu tenho vídeo falando sobre cada um deles. E esse livro eu comprei lá na Bienal. Eu não sabia nada, eu só comprei porque era do Graciliano Ramos, estava em promoção, peguei e fui. Aí depois que eu fui ver que, na verdade, esse livro é como se fosse coletâneas de artigos que o Graciliano fez enquanto ele trabalhava no jornal. Então, tipo assim, tem muita coisa e tem muita coisa maravilhosa. Eu sou do tipo que leria até a lista de mercado do Graciliano Ramos, que ia ser incrível. Então tem toda a trajetória dele, tem todos os textos de anos. E assim, tem coisas muito legais e tem coisas que assim,
que talvez quem não saiba ou que não conheça a referência talvez não vai entender, e não necessariamente referência dos livros do Graciliano Ramos. Mas, por exemplo, tem um texto que ele fala sobre o Elsa de Queiroz e como picharam lá o monumento do cara. Se você não sabe quem é Elsa de Queiroz, você caguei para o que o Graciliano tá falando. Vai ter um texto que ele vai falar sobre o poder da escrita, o poder da palavra. Ele vai falar sobre como mudar uma letra de uma palavra pode se tornar outra coisa, e como uma pontuação, uma vírgula, entre várias e várias coisas, sabe? Esse livro é só uma coletânea mesmo de tudo que de vários artigos e coisas assim avulsas que o Graciliano fez. Eu amei porque eu amo o Graciliano Ramos, mas assim, eu não recomendo que você leia esse livro como primeiro contato com o autor. Eu recomendo que vocês comecem por São Bernardo, que é um livro maravilhoso, inclusive é o meu favorito do autor. Depois você vai para Vidas Secas, Angústia, que também é um livro um pouquinho mais difícil. E depois você vai para Linhas Tortas. Mas é isso, gente. No geral é essa história. Não tem muita coisa pra falar sobre esse livro. A minha experiência foi muito positiva, porque eu gosto do autor, eu gosto da escrita dele, como ele é irônico e como que ele... Sabe, ele joga um monte de informação e você que se vire pra entender. Adoro essa característica no Graciliano. E é isso, gente. Eu pretendo ler outros livros. Ele é um autor que eu gostaria de zerar todos os livros do cara. Com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @maisvideolindo, gente. Beijo e até o próximo.